Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vinda ao Caminho Cronológico. Eu sou Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram e o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Prepara sua Bíblia, sua mente, seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. E os capítulos que leremos hoje, 31 e 32 de Números, tratam de acerto de contas e de escolhas difíceis. É o momento em que Israel começa a organizar como será a vida na terra conquistada. Então, vamos juntos? Números 31. A batalha contra os midianitas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso, você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha. Ataquem os midianitas e se vinguem dele pelo que fizeram contra Deus o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que havia tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais, e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e o povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. À volta do exército israelita, Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isso é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram viva todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora todos que tiverem matado alguém ou tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No terceiro dia e no sétimo, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como couro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo Senhor. Mas tudo o que o fogo pode destruir será purificado com água. No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. A divisão das coisas tomada dos medianitas. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo que foi tomado da batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e outra parte para o resto do povo. A parte que pertence aos soldados que estiveram na batalha, separe um imposto para Deus o Senhor. Uma pessoa de cada 500 e a mesma coisa quanto os bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada, 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabra e de qualquer outro animal. E dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Essa é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram imposto para Deus o Senhor.
36.000 bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram um imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram um imposto para Deus. E 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram imposto para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isso é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens, como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo. Pois pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. A oferta dos oficiais. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: Contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou, objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais, foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e levaram para a tenda sagrada a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Números 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazé e a terra de Gileade eram boas para a criação de gados, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, a cidade de Astarote, Dibon, Jazé, Ninra, Esbom, Eleal, Sebã, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gados, e nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade, e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: Vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cades Barneia para espiar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então naquele dia o Senhor ficou muito irado e disse: Os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e o fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isso é, o povo que havia desagradado a Deus o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel? Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente da tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: Nós mesmo vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas, e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: Se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus, o Senhor, prepare-se para a batalha. E que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele, e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus o Senhor e para com seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá essa terra, a leste do rio Jordão, como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados.
Construam cidades para suas famílias e façam currais para suas ovelhas e vacas. E cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben disseram a Moisés o seguinte: Nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra, conforme a sua ordem. Atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gades ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim: Debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedades deles. Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão armados e lutaremos na terra de Canaã, e assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu à tribo de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que haviam em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote e Aroer. Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeá. Bet-Ninra e Bet-Arã construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Rubens construíram de novo Esbom, Elial, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon. Alguns nomes foram mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e os chamou de povoados de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Quenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Glórias a Deus, aleluia! Meus irmãos, no episódio de hoje nós vimos o encerramento de ciclos importantes, né? Primeiro, a justiça divina sobre aqueles que tentaram destruir Israel pelo pecado. Depois, um debate intenso sobre o lugar de herança de cada tribo. Nós lemos capítulos que falaram sobre responsabilidade e união. O que então nós vimos nesses dois capítulos? Em Números 31, nós vimos a vingança contra os midianitas. Deus ordenou que Israel lutasse contra Midian devido ao incidente em Baal-Peor, que a gente leu no capítulo 25, né? Foi uma batalha espiritual e física. Aqui, o profeta Balaão encontrou seu fim. O texto detalhou a purificação dos soldados e a divisão justa dos espólios, lembrando que tudo o que conquistamos deve ser consagrado a Deus. E em Números 32, nós vimos as tribos de Ruben e Gade, né? Essas duas tribos e meia tribo de Manassés tinham muito gado e viram que as terras antes do Rio Jordão eram perfeitas para as pastagens. Então eles pediram a Moisés para ficar por ali e não atravessar o rio. E o que nós podemos ver em tudo isso? Nós vimos o compromisso de unidade. Moisés inicialmente ficou preocupado, achando que eles estavam desanimando o resto do povo, repetindo os mesmos erros dos 10 espias, lembram? No entanto, eles fizeram um pacto. Eles construiriam currais para o gado, mas iriam armados à frente de Israel para lutar até que todos conquistassem a sua terra. Só depois voltariam para suas famílias. E o que a gente vê aqui, que a gente pode trazer como reflexão para nós, em Números 32, meus irmãos, a gente aprendeu que às vezes o lugar onde queremos ficar parece confortável, mas não podemos abandonar os nossos irmãos nas batalhas. A nossa bênção individual nunca deve vir às custas do desânimo do nosso corpo. União é a palavra-chave. Amém? E eu quero deixar aqui uma pergunta de reflexão final para nós. Você está disposto a lutar pela vitória do seu próximo, mesmo quando a sua própria área já parece estar garantida? O compromisso com o reino é um compromisso de todos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ensina-nos a ter um coração justo e zeloso, que saibamos dar o devido valor às vitórias que o Senhor nos entrega, mas que nunca esqueçamos dos nossos irmãos que ainda estão na frente da batalha. Tire de nós todo egoísmo e ajuda-nos a caminhar em unidade, Senhor, sabendo que a vitória de um é a vitória de todos. Eu oro em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por caminhar comigo hoje no caminho cronológico.
E se esse episódio falou o seu coração, não esquece de compartilhar com um amigo seu, que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.